Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu vou estar hoje falando um pouquinho para vocês sobre linguagens, funções da linguagem e toda a parte estrutural de língua do Enem. Nesse primeiro tópico, nesse primeiro encontro que teremos, vou falar para vocês sobre linguagem formal e linguagem informal. O que vem a ser essa primeira etapa do Enem que fala tanto de linguagem formal, linguagem informal, tantas questões relacionadas a isso? Para a gente começar entendendo isso, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o que vem a ser linguagem. Linguagem, na verdade, nada mais é do que todo e qualquer processo que você tem e utiliza para poder se comunicar. A capacidade que nós temos de interagir entre nós, seres humanos, na verdade, é dado em cima disso. Todo processo de comunicação precisa que haja interação. E para que haja interação, você precisa da linguagem. A linguagem, na verdade, são todos os meios, seja através da fala, através da escrita, através de imagens, de sons, de outras figuras, inclusive os gestos que utilizamos para que a gente possa estabelecer a comunicação. Quando a gente pensar nesse processo, a gente geralmente divide a linguagem em duas grandes áreas. A primeira delas, a linguagem verbal. Linguagem verbal é todo e qualquer processo que vai se utilizar da língua, no nosso caso, a língua portuguesa, para estabelecer a comunicação. Ou seja, a fala e a escrita são os aspectos primordiais, principais da linguagem verbal. Já a linguagem não verbal compreende todos os outros meios que utilizamos para nos comunicar através da imagem, dos sons, dos gestos, da expressão corporal. Inclusive, a gente pode pensar nas artes enquanto processo de comunicação. A dança, por exemplo, utiliza-se basicamente dos sons das músicas, né, e também do corpo para poder expressar algo, para poder mencionar algo, algo a se dizer. As artes plásticas também desejam comunicar alguma coisa. E em cima disso, a gente também tem um processo de comunicação que, nesse caso, vai ser compreendido dentro da linguagem não verbal. Para além desse processo, a gente precisa sempre ter em foco que a linguagem é o meio pelo qual você estabelece a comunicação para com o outro ser humano, para com a outra pessoa. Esse processo, que é um meio interacional, ou seja, a forma com que você interage para com o outro ser, precisa ser bem compreendido através da ideia de que os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão se comunicando, precisam ser devidamente compreendidas. E aí a gente precisa entender, se eu preciso compreender o outro, qual tipo de linguagem eu vou utilizar? Sempre, na verdade, acabamos tendo a preocupação se estamos nos comunicando de uma forma correta ou não. Esse processo, na verdade, de certo e errado, é a forma pela qual a gente aprende desde lá da escolarização, de que falar de uma determinada forma é errada e falar de outra determinada forma é correta. Isso não compreende exatamente dentro da linguagem. O que a gente sempre vai ter em mente é se a variação linguística está adequada ou não. Isso quer dizer que o certo e o errado, na verdade, não cabe muito bem para a área da linguagem. O que você precisa entender é que o que você está comunicando está adequado àquela situação ou se aquilo não está adequado a determinada situação. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma situação mais formal, eu vou utilizar de uma determinada linguagem. Se eu tenho de uma situação mais informal, eu vou utilizar de outra determinada linguagem. Tá ok? Então a gente vai ter, em cima disso, a linguagem coloquial enquanto meio de comunicação para o nosso dia a dia. Nas situações mais variadas possíveis. Por exemplo, num bate-papo com os amigos, em casa. Se a gente parar para pensar, quando a gente está pensando mesmo, né, o nosso processo de pensamento, a gente geralmente utiliza da nossa linguagem mais coloquial. E como ela vem a surgir? Ela primeiramente vai compreender o que chamamos de variante espontânea. Variante espontânea é a forma com que a gente comunica alguma coisa da forma mais simples, direta e objetiva possível. Muitas vezes comunicando de uma forma que não está tão correto gramaticalmente. Mas volto a lembrar vocês, se é possível compreender o que está sendo falado, não há problema algum. O segundo processo,
que a gente precisa pensar é justamente se a linguagem coloquial ela vai estar utilizando nas relações informais que estabelecemos em nosso dia a dia. Relações informais do nosso dia a dia. Como eu falei para vocês, amizade, familiaridade, relacionamentos amorosos, do dia a dia, a gente acaba utilizando muito mais a linguagem coloquial do que a linguagem formal. Entenda que o seguinte, se você está, por exemplo, numa situação de buscar por um emprego, você não vai utilizar de uma linguagem coloquial, certo? Você vai acabar utilizando de uma linguagem mais formal, porque a situação pede isso. Se a gente não tem essa preocupação com a linguagem, isso também, na verdade, compreende um fator da linguagem coloquial. Essa preocupação com a norma gramatical, norma rígida, né? A gente chama de norma culta. Norma culta, não porque ela é mais elegante, mas é porque ela segue o padrão, segue a forma com que você está estabelecendo a comunicação. E por conta disso, você terá na sua linguagem coloquial expressões do dia a dia. Por exemplo, pega leve, se toca, e aí, beleza, tranquilidade. Todos esses termos que compõem a nossa linguagem, utilizados numa determinada situação, vai ser muito mais coloquial do que formal, ok? Uma outra ideia que a gente precisa ter é o uso de gírias. As gírias compõem, obviamente, a linguagem coloquial. É errado usar a gíria? Não. Se a situação pedir que se use gírias, né? Agora, a gente precisa sempre lembrar que a gíria ela é uma variante, na verdade, adequada à situação, à adequação da idade, ao local onde você está. Por exemplo, pessoas do Sul vão falar de uma forma um pouco mais puxadas ou carregadas em certas gírias que o Sudeste já não terá. E assim também compreende o Nordeste. Não existe um padrão correto ou errado para isso. Pelo contrário, todas essas formas são admitidas. A linguagem vai entender isso. Agora, você terá uma dificuldade de comunicação se você colocar uma pessoa com muita linguagem carregada de gírias do Sul para se comunicar com uma pessoa, por exemplo, do Nordeste. Você terá nesse processo aquela variante que eu comentei. Ficaria inadequado nessa situação. E, obviamente, também em cima disso, as formas reduzidas. Em vez de para, em vez de você, se, em vez de espera um pouco, peraí, em vez de vou em boa hora, vambora, e assim por diante. Essas palavras acabam, na verdade, possuindo uma significação bem local, bem característico, ou também muitas vezes jovial para com a comunicação. Uma última coisa a gente está lembrando, no coloquialismo a gente usa muitas palavras para articular as ideias, né? Então, quando você fala tipo assim, por aí, dessa forma, que isso, todas essas que parecem até a verdade gírias, na verdade expressam a forma como você vai estar estabelecendo a comunicação na linguagem coloquial. Vamos pensar agora em linguagem culta, gente? No uso da norma culta, você obviamente vai utilizar o padrão linguístico estabelecido pela gramática. Então a linguagem culta vai compreender a ideia gramatical. Como é que seria isso então? Você seguir necessariamente aquilo que é colocado pela gramática. Agora, na linguagem culta, se a gente parar para pensar, ela é muito mais recorrente, ela é muito mais comum na escrita do que na fala. Por quê? Quando falamos, na verdade, temos um processo muito mais rápido, muito mais ágil de formar uma palavra, uma ideia, um texto. Já na linguagem escrita, principalmente na redação do Enem, isso serve de toque, serve de bizu, a gente precisa lembrar que o uso gramatical tem que ser correto. Não há a possibilidade de não se fazer isto, uma vez que é a forma de padronização. Não importa a região, não importa a idade, não importa a situação econômica. Todos, utilizando a norma culta, não terão problemas da comunicação. Por conta disso, a linguagem culta, obviamente, é a privilegiada. A gente vai dizer que é a variante de prestígio. Obviamente que na linguagem culta você não terá o uso de gírias,
são completamente abolidas, né? Inclusive gírias que achamos que não pertencem mais ao nosso dia a dia, seriam gírias da vovó, por exemplo. Essas também não são utilizadas dentro da linguagem culta. Uma outra coisa importante com relação à linguagem culta é pensarmos que a variante prestigiada. Por que ela é uma variante? Porque um dia palavras que não compuseram a linguagem culta, hoje as compõem. Isso quer dizer que, talvez daqui a uns anos, muitos, palavras que hoje são pertencentes à linguagem coloquial pertencerão à norma culta? Com certeza. Mais importante do que isso, você pensar que há questões do Enem que justamente trabalham com isso. Há questões do Enem que justamente mencionam essa ideia da transposição da linguagem. O que era um dia coloquial, outro dia passa a ser culto e vice-versa. O que um dia era culto passa a ser coloquial quando cai no gosto popular, quando cai no cunho popular, ok? Um último aspecto para a gente estar lembrando da norma culta, obviamente da linguagem culta, é a gente pensar que todos esses elementos são fundamentais e necessários para a sua redação no Enem. Logo, você usar de uma linguagem de prestígio, que é estabelecido pela norma culta, você não utilizar de gírias, você ser devidamente normativo e, principalmente, ter muita clareza no que você deseja comunicar, são os elementos fundamentais para que se tenha uma boa redação do Enem. Mais dicas? Prometo para vocês na próxima aula. Portanto, por agora, desejo a vocês ótimos estudos, foco no Enem e, com certeza, aprovação. Tchau!